De Stephen King. Fim agachado. Eram quase 2:30 da manhã, quando uma mulher saiu. Do lado de fora da delegacia de polícia de Crouch End, Tottenham Lane era um riacho sem saída. A cidade de Londres estava dormindo. Mas Londres nunca dorme profundamente e sempre tem sonhos inquietos. O oficial Vetter fechou seu caderno, que quase preenchera enquanto a americana contava sua estranha e maluca história. Ele olhou para a máquina de escrever e para a pilha de papel branco na prateleira ao lado. Isso parecerá muito estranho à luz do dia, comentou. O oficial Farnham estava bebendo uma Coca-Cola. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Ela era americana, certo? Ele finalmente perguntou, como se o fato pudesse explicar a maior parte ou toda a história que a mulher havia contado. Vamos colocar isso no arquivo do caso arquivado, concordou Vetter, pegando um cigarro. Mas eu me pergunto. Farnham riu. Você não vai me dizer que acreditou em uma única palavra do que ela disse, não é? Vamos, senhor. Eu não disse tal coisa. Não. Mas você é novo aqui. Farnham endireitou-se. Ele tinha 27 anos e não era culpa dele ter sido transferido de Muswell Hill para lá, nem de Vetter, que tinha quase o dobro da sua idade, ter passado toda a sua tediosa carreira naquele reduto tranquilo que era Crouch End. Isso é verdade, senhor, respondeu ele, mas com todo respeito, eu sei distinguir o bom do mal quando eu vejo, ou quando eu ouço. Dê-me um cigarro, garoto, respondeu Vetter com uma expressão divertida. Aquilo é, você é um bom garoto. Ele acendeu com um fósforo de maneira de uma caixa vermelha brilhante antes de apagá-lo e jogá-lo no cinzeiro de Farnham. Ele olhou para o menino através da nuvem de fumaça. Seus dias de menino bonito já se foram. Seu rosto estava marcado por rugas e seu nariz era um mapa de veias rompidas. Ele gostava de tomar meia dúzia de cerveja todas as noites. Sim, senhor. Você acha que Crouch End é um lugar muito tranquilo, não é? Farnham encolheu os ombros. Na verdade, ele achava que Crouch End era um grande tédio residencial, que seu irmão mais novo gostava de chamar de um tédio sangrento. Sim, continuou Vetter, eu vejo isso sim, e você está certo. Na maioria das noites, o bairro fecha às 11. Mas vi muitas coisas estranhas em Crouch End. Se você ficar aqui metade do tempo que eu fico, você verá. O seu também. Acontecem mais coisas estranhas aqui, nestes 6 ou 8 quarteirões tranquilos, do que em qualquer outro lugar de Londres. É muito para dizer, eu sei, mas estou convencido. Isso me assusta. Então eu bebo minhas cervejas e isso me assusta menos. Observe o sargento Gordon quando tiver oportunidade. Farnham. E pergunte-se por que o cabelo dele é completamente branco aos 40 anos. Você também poderia dar uma olhada em Pat, mas não pode, porque Pat suicidou-se em 1976. Um verão curioso. Foi. Ele fez uma pausa como se estivesse considerando suas palavras. Foi um verão bastante difícil. Muito difícil. Muitos de nós temos medo de passar. Quem vai passar pelo quê? Farnham perguntou. Ele sentiu um sorriso desdenhoso surgir em seus lábios. Ele sabia que não era nada diplomático, mas não conseguiu se conter. À sua maneira, Vetter divagava tanto quanto o americano. Ele sempre foi um pouco estranho. A bebida, ele supôs. De repente, ele percebeu que Vetter estava sorrindo para ele. Você acha que eu sou um velho maluco, não é? Perguntado. De jeito nenhum, protestou Farnham, rosnando para si mesmo. Você é um bom menino, disse Vetter.
Você não estará atrás de uma mesa nesta delegacia quando chegar à minha idade. Não se você permanecer no corpo. Você vai ficar no corpo, certo? Você gosta do trabalho? Sim, concordou Farmer. Era verdade, ele gostou do trabalho. Ele pretendia permanecer na polícia, embora Sheila quisesse que ele deixasse a polícia e encontrasse um emprego mais confiável. A linha de produção da Ford, por exemplo, a ideia de trabalhar na Ford deixou-o com os cabelos em pé. Foi o que eu pensei enquanto apagava o cigarro, pensou Werther. Foi o que eu pensei. Isso entra no seu sangue, hein? Você poderia ir longe, não acabaria no chato Crouch-End. Você ainda não sabe tudo. Crouch-End é um lugar estranho. Você deveria dar uma olhada nos arquivos dos casos arquivados, Farnham. Bem, a maioria deles são coisas normais. Meninos e meninas que fogem de casa para se tornarem hippies ou punks, ou como eles se chamam hoje em dia, maridos que desaparecem. Quando você olha para suas esposas, você entende o porquê. Incêndios criminosos não resolvidos, idiotas e tudo mais. Mas entre tudo isso, existem alguns casos que fazem seu sangue gelar. E alguns deles são nauseantes. Realmente, Werther assentiu. Alguns deles são muito parecidos com o que aquela pobre garota americana acabou de nos contar. Ela não verá o marido novamente, posso garantir isso, disse ele, olhando para Farnham e encolhendo os ombros. Você pode acreditar em mim ou não. No final das contas, não importa, certo? O arquivo está ali. Chamamos isso de arquivo de caso aberto, porque parece melhor do que casos não resolvidos, ou casos que vão se ferrar. Dê uma olhada, Farnham. Dá uma olhada. Farnham ficou em silêncio, mas pretendia dar uma olhada. A ideia de que pudesse haver toda uma série de histórias como a que a americana acabara de lhes contar era perturbadora. Às vezes, continuou Werther, pegando outro silk cuts de Farnham, penso nas dimensões. Dimensões? Sim, meu filho, as dimensões. Os escritores de ficção científica estão sempre falando sobre dimensões, certo? Você leu algum livro de ficção científica, Farnham? Não, respondeu Farnham, convencido de que tudo aquilo não passava de uma piada elaborada. E quanto a Lovecraft, você já leu algum dos seus livros? Nunca ouvi falar dele, respondeu Farnham. Na verdade, a última obra de ficção que li por prazer foi um romance erótico vitoriano chamado Dois Cavaleiros de Calcinha de Seda. Bem, esse cara do Lovecraft sempre falou sobre dimensões, explicou Werther enquanto tirava a caixa de fósforo. Dimensões próximas às nossas, cheio daqueles monstros imortais que poderiam deixar um homem louco só de olhar para eles. Claro, é apenas um absurdo. É claro que cada vez que uma dessas pessoas desaparece, me pergunto se isso é realmente uma bobagem. E então, quando chega a madrugada, tudo fica tranquilo, como agora. Penso que o mundo inteiro, tudo que consideramos agradável e normal, pode ser como uma grande bola de couro cheia de ar. Só que em alguns lugares o couro fica tão apertado que quase desaparece. São pontos onde as barreiras são mais tênues, entendeu? Sim, concordou Farnham. Talvez você devesse me beijar, Werther. Adoro ser beijado quando eles me provocam, disse ele para si mesmo. E então penso, Crouch-End é uma dessas pontas finas. É bobagem, claro, mas ainda penso nisso. Acho que tenho muita imaginação. Minha mãe sempre me disse isso. Realmente? Sim. E sabe o que mais eu acho? Não, senhor, não faço ideia. Não acontece nada em Highgate. É o que eu penso. As dimensões são as mais espessas. Entre nós e as dimensões de Muswell Hill e Highgate. Mas pegue Archway e Finsbury Park.
Esses dois locais fazem fronteira com Crouchend. Eu tenho amigo nos dois bairros e eles sabem do meu interesse por certas coisas que não parecem nada racionais. Certas histórias absurdas contadas, digamos, por pessoas que não têm nenhum benefício em contar histórias absurdas. Já lhe ocorreu pensar, Farnham, por que a mulher nos teria contado o que nos contou, se soubesse que não era verdade? Bem, Vetter riscou um fósforo e olhou para Farnham por cima da chama. Uma mulher jovem e bonita, de 26 anos, com 2 filhos no hotel e um marido que é um jovem advogado que está indo muito bem em Milky Way ou em algum lugar parecido. O que você ganha vindo aqui contando uma história sobre coisas que você só vê nos filmes do Hammer? Não sei, disse Farnham rigidamente, mas é possível que exista um ex. Então eu estou dizendo a mim mesmo, interrompeu Vetter, que se realmente existem esses pontos tênues, então este começa em Arkway, em Finsbury Park, mas o ponto mais tênue de todos é aqui, em Crouchend. Então eu digo para mim mesmo, não chegará o dia em que o que sobrou do couro entre nós e o que está dentro da bola simplesmente desaparecerá? Será que esse dia não chegará se metade do que a mulher nos disse for verdade? Farnham não disse nada. Ele estava convencido de que o oficial Vetter provavelmente acreditava em quiromancia, frenologia e Rosa-Cruzes. Leia o arquivo do caso arquivado, insistiu Vetter enquanto se levantava. Houve um rangido quando ele colocou as mãos na parte inferior das costas e espreguiçou. Eu vou respirar. O policial saiu da delegacia. Farnham o seguiu com um olhar meio divertido e ressentido. Vetter era como um sino de vaca, sim senhor. E também ele conseguia parar de fumar tabaco. Tabaco não era barato, neste admirável mundo novo do estado de bem-estar social. Ele pegou o caderno de Vetter, começou a folhear a história da garota novamente. Sim, eu daria uma olhada no arquivo no caso arquivado. Para rir um pouco. A garota, a jovem, para ser politicamente correto, o que aparentemente todos os americanos eram hoje em dia, invadiu a delegacia às 10h15 da noite, com os cabelos molhados caindo em volta do rosto dela, seus olhos prestes a saltar das órbitas. Ela estava arrastando a bolsa pela alça. Lone, ela disse, por favor, você tem que encontrar Lone. Bem, faremos o que puder, certo? Disse Vetter. Mas você tem que nos dizer quem é Lone. Ele está morto, respondeu a jovem. Eu sei que ele está morto. Ela começou a chorar. De repente, ela começou a rir, ou melhor, a cacarejar. Ela deixou cair a bolsa na frente dela e estava histérica. A delegacia ficava quase deserta naquele horário, nas noites dos dias de semana. O sargento Raymond estava ouvindo o depoimento de uma mulher paquistanesa que contava com uma calma quase imperturbável que um bandido com muitas tatuagens de futebol e um grande moicano de cabelo azul roubara sua bolsa na avenida Highfield. Vetter observou Farnham entrar vindo da antessala, onde estava retirando cartazes antigos. Você tem espaço no seu coração para uma criança indesejada? E colocando novos. 6 regras para a bicicleta segura à noite. Vetter fez sinais para que Farnham se aproximasse e para que Raymond se virasse imediatamente ao ouvir a voz meio histérica da americana. Se afastasse. Raymond, que gostava de quebrar os dedos dos batedores de carteira. Vamos lá, cara, exclamou quando solicitado a justificar um procedimento tão irregular. 50 milhões de caras não podem estar errados. Não era a melhor pessoa para lidar com um histérico. Uma mulher. Lane, gritou a jovem. Por favor, tenha Lane.
A mulher paquistanesa voltou-se para a jovem americana, olhou-a com muita calma por um momento, depois voltou-se para o sargento Raymond para continuar a explicar como a sua bolsa tinha sido roubada. Senhorita, o oficial Farnham começou. O que está acontecendo lá fora? Sussurrou a mulher. Sua respiração estava difícil. Farnham percebeu que tinha um pequeno arranhão na bochecha esquerda. Ela era uma gracinha, com lindos seios, pequenos, mas empinados, e uma espessa juba de cabelo castanho. Ela usava roupas moderadamente caras, o salto de um de seus sapatos havia quebrado. O que está acontecendo lá fora? Ele repetiu. Monstros! A mulher paquistanesa voltou-se para ela novamente e sorriu. Seus dentes estavam podres. O sorriso desapareceu de repente e, como num passe de mágica, e a mulher pegou o formulário de propriedade perdida e roubada que Raymond lhe entregou. Vai buscar um café para a senhora e leve-a para a sala 3, ordenou Vetter. Gostaria de um café, senhora? Lanning, ele sussurrou. Eu sei que ele está morto. Bem, você vem até o velho Ted Vetter e resolveremos isso num instante. Ele encorajou enquanto a ajudava a se levantar. A jovem continuou a gaguejar entre gemidos quando o policial a guiou pelo corredor com um braço em volta da sua cintura. Ela estava cambaleando por causa do salto quebrado. Farnham pegou o café e levou-o para a sala 3, um cubículo branco e simples, mobiliado com uma mesa arranhada, 4 cadeiras e um bebedouro no canto. Ele colocou a caneca de café na frente da jovem. Aqui está, senhora, disse ele. Vai ficar bem em você. Tem açúcar, se... Não posso beber, ajeitou a mulher. Eu não poderia. De repente, ele circulou a xícara de porcelana, uma lembrança muito esquecida que alguém trouxera de Blackpool, com as 2 mãos, como se quisesse se aquecer. Suas mãos tremiam e Farnham queria dizer-lhe para largar a caneca antes que o café derramasse e queimasse suas mãos. Eu não poderia, repetiu a jovem. Depois tomou um gole, ainda segurando a tigela com as 2 mãos, como as crianças tomam a tigela de caldo. E quando ela olhou para eles, havia uma expressão infantil em seu rosto, exausta, implorando e encurralada, de certa forma. Foi como se o que aconteceu a tivesse levado de volta à infância, como se uma mão invisível tivesse descido do céu e tirado os últimos 20 anos de sua vida, colocando uma garota vestida com roupas de mulher americana naquela pequena sala de interrogatório, de delegacia da polícia de Crouchend. Lune, ela disse, os monstros. Você vai me ajudar? Você pode me ajudar? Por favor? Talvez ele não esteja morto. Talvez. Eu seja um cidadão americano. Ela gritou de repente, como se tivesse acabado de dizer algo terrivelmente vergonhoso. Começou a soluçar. Vamos, senhora. Vetter acalmou, dando um tapinha no ombro dela. Acho que podemos ajudá-la a encontrar Lune. Ele é seu marido, certo? A jovem assentiu sem parar de soluçar. Dani e Norma estão no hotel, com a babá, esperando dar um beijo neles quando voltarmos. O melhor seria você se acalmar e nos contar o que aconteceu. E onde isso aconteceu, acrescentou Farnham. Vetter lançou-lhe um olhar rápido, franziu a testa. Mas é isso, gritou a jovem. Não sei onde isso aconteceu. Eu nem sei o que aconteceu. Só que foi horrível. Vetter pegou seu caderno. Qual é o seu nome, senhora? Doris Freeman. O nome do meu marido é Leonard Freeman. Ficamos no Hotel Intercontinental. Nós somos americanos. Nessa ocasião, aquela afirmação pareceu acalmá-lo um pouco. Ele tomou outro gole de café, colocou a caneca sobre a mesa. Farnham notou que as palmas das mãos estavam bastante vermelhas. Você descobrirá mais tarde, querido, pensou ele. Vetter estava anotando tudo em seu caderno. Ele olhou para o oficial Farnham
e olhou para ele por uma fração de segundo sem expressão aparente. Eles estão de férias? Ele perguntou. Sim, 2 semanas aqui e uma na Espanha. Deveríamos passar uma semana em Barcelona, mas isso não nos ajudará a encontrar Lone, porque eles estão me fazendo todas essas perguntas estúpidas. Estamos tentando estabelecer os antecedentes, Sra. Freeman, disse Farn. Sem perceber, ambos adotaram um tom baixo e tranquilizador. E agora vá em frente e conte-nos o que aconteceu. Conte com suas próprias palavras. Por que é tão difícil encontrar um táxi em Londres? Perguntou a jovem de repente. Farn não sabia o que dizer, mas Vetter respondeu como se a pergunta estivesse de acordo com a conversa. Eu não poderia te contar, senhora. É por causa dos turistas, em parte. Porque você pergunta? Você teve dificuldade em encontrar um táxi para chegar a Crouch-End? Sim, concordou a jovem. Saímos do hotel às 3 e fomos para a casa de Hatchard. Você o conhece? Sim, senhora, respondeu Vetter. É uma livraria tão grande? Certo. Não tivemos problemas para encontrar um táxi do Intercontinental. Estão todos alinhados em frente à porta. Mas quando saímos do Hatchards, nenhum. E quando um finalmente parou, o taxista começou a rir, balançar a cabeça quando lhe dissemos que queríamos ir para Crouchend. Sim, às vezes eles podem ser muito estúpidos quando se trata de ir para a periferia. Desculpe, senhora, comentou Farn. Ele nem aceitou quando lhe oferecemos uma gorjeta de 1 libra, continuou Doris Freeman, num tom de perplexidade muito americana. Esperamos quase meia hora até que um taxista concordou em nos levar. Já eram 5:30, talvez 15 para 6, e foi aí que Lune percebeu que havia se perdido. Ele se agarrou à tigela novamente. Quem eles iriam ver? Vetter perguntou. Para um colega do meu marido. Um advogado chamado John Squales. Meu marido não o conhecia, mas os escritórios de advocacia onde trabalhavam eram... Ele fez um gesto vago. Associados? Sim, suponho. Quando o Sr. Squales soube que íamos passar férias em Londres, convidou-nos para jantar em sua casa. Nunes sempre escrevia para o seu escritório, claro, mas tinha seu endereço residencial anotado em um pedaço de papel. Quando entramos no táxi, ele percebeu que o havia perdido. Tudo o que ele lembrava era que estava em Crouchend. Crouchend. Acho que é um nome horrível, disse ele, olhando para nós com uma expressão solene. E então, o que eles fizeram? Vetter perguntou. A jovem começou a falar. Quando terminou, já havia terminado a primeira xícara de café e quase a outra, e o oficial Vetter havia preenchido várias páginas do caderno com suas letras grandes. Lune Freeman era um homem grande e, ao vê-lo inclinar-se para a frente no banco de trás para poder conversar com o taxista, Doris achou que ele parecia o mesmo da primeira vez que o viu, durante um jogo de basquete no ano passado. Ele estava sentado no banco, com os joelhos na altura das orelhas, as mãos coroadas por grandes bonecos pendurados entre as pernas. Só que dessa vez ele usava short de basquete e uma toalha no pescoço. E agora usava terno e gravata. Ele nunca havia participado de muitos jogos, lembrou Doris com carinho, porque não era muito bom e perdia as direções. O taxista ouviu pacientemente a história do endereço perdido. Ele era um homem mais velho e impecável em seu terno de verão, a antítese do desalinhado motorista de táxi de Nova York. Apenas o gorro de lã xadrez que ele usava parecia deslocado, mas colidiu de forma agradável, dando-lhe um toque de elegância libertina. Lá fora o tráfego fluía incessantemente ao longo de High Market. O teatro anunciou que o fantasma da ópera continuou sua jornada aparentemente interminável. Bem, vamos fazer alguma coisa, cavaleiro? Disse finalmente o taxista. Eu levo você até Crouchend. Paramos em uma cabine, você descobre o endereço do seu amigo, depois eu te levo até a porta. Ótimo, exclamou Doris. E ele quis dizer isso.
Eles estavam em Londres há 6 dias e ele não conseguia se lembrar de ter estado em outro lugar onde as pessoas fossem assim, tão amigáveis e civilizadas. Obrigado, disse Lone, antes de se recostar no banco, colocar o braço em volta de Doris. Você vê isso? Sem problemas. Você é um desastre. Ela o repreendeu brincando, enquanto lhe dava um soco leve no estômago. Vai em frente, então, exclamou o taxista, para agachar-se. Era final de agosto de um vento quente e constante, que espalhava o lixo pelas ruas e agitava as jaquetas e saias de homens e mulheres que voltavam do trabalho para casa. O sol estava se pondo, mas quando brilhava através dos prédios, o fazia com o reflexo avermelhado do pôr do sol, como Doris notou. O táxi avançou com um zumbido suave. Doris relaxou ao sentir o braço de Lune em volta dos seus ombros. Ela teve a sensação de tê-lo visto mais nos últimos 6 dias do que em todo o ano juntos. Ficou satisfeita ao descobrir que gostava disso. Além disso, ele nunca havia saído da América e ficava lembrando que estava na Inglaterra, que iria para Barcelona, que muitas pessoas o queriam. Depois de alguns momentos, o sol desapareceu atrás de uma parede de edifícios. Então ele perdeu o senso de direção quase que imediatamente. Ele descobriu que isso quase sempre acontecia quando pegava um táxi em Londres. A cidade era um imenso labirinto de estradas, passagens, morros, cercas e até pousadas. E eu não entendia como as pessoas não se perdiam de vez em quando. Quando mencionei isso a Lune no dia anterior, ele respondeu que todos eram muito cuidadosos. Eu não tinha notado que todos os motoristas de táxi tinham o guia de Londres cuidadosamente guardado sob o volante. Foi a viagem de táxi mais longa que fizeram até então. A parte elegante da cidade ficou para trás, apesar daquela estranha sensação de andar em círculos. Passaram por um bairro de blocos monolíticos de habitação social que pareciam desertos a julgar pelos sinais de vida. Não, corrigiu-se na sala branca de interrogatório. Tinha visto uma criança pequena sentada no meio-fio, acendendo fósforos. Depois por uma área de lojas e barracas de frutas pequenas, de aparência um tanto surrada. E então, não é de admirar que os estranhos estivessem tão desorientados em Londres. Eles reentraram na parte elegante da cidade. Havia até um McDonald's, explicou ele a Vetter, e Farn num tom de voz normalmente reservado para referências à esfinge e aos jardins suspensos. Realmente? Exclamou Vetter com todo respeito. Afinal, a jovem estava se lembrando de cada detalhe, e Vetter não queria que nada quebrasse o feitiço, pelo menos até que ele lhes contasse tudo o que podia. A área chique com o McDonald's no centro ficou para trás. Chegaram a uma clareira e o sol apareceu novamente, uma grande bola laranja, logo acima do horizonte, banhando as ruas, com uma luz estranha que dava a todos os pedestres a aparência de estarem prestes a pegar fogo. Foi aí que as coisas começaram a mudar, disse a jovem. Ele baixou a voz e suas mãos tremiam novamente. Vetter inclinou-se para a frente com veemência. Para mudar? O que você quer dizer com isso, Sra. Freeman? Eles haviam passado pela vitrine de uma banca de jornal, explicou ele. No quadro negro estavam escritos 60 desaparecidos em desastre subterrâneo. Olha isso, Lune. Que? Lune virou a cabeça rapidamente, mas o quiosque já estava atrás dele. Diz 60 desaparecidos em desastre subterrâneo. Não é assim que chamam de metrô? O subterrâneo? Sim, isso, ou o metrô. Houve um acidente? Eu não sei, disse ela, inclinando-se para frente. Ei, senhor, você sabe o que aconteceu no metrô? Houve um acidente? Uma colisão, senhora. Não que eu saiba. Você tem rádio? Não no táxi, senhora. Lune? Sim. Mas Doris percebeu que Lune havia perdido todo o interesse no assunto. Ele estava revistando os bolsos novamente,
procurando o pedaço de papel onde havia escrito o endereço de John Squales. E como estava vestindo um terno de 3 peças, havia muitos bolsos para vasculhar. A mensagem escrita a giz no quadro negro voltava para ele repetidas vezes. 60 mortos em colisão de tubo, eu deveria ter dito, mas 60 desaparecidos em desastre subterrâneo. Essas palavras lhe causaram certa preocupação. Não dizia morto, mas desaparecido. A mesma palavra que os noticiários antigos sempre usavam para se referir aos marinheiros que se afogaram no mar. Desastre subterrâneo. Ele não gostou. Isso o fez pensar em cemitérios, esgotos e coisas viscosas e fétidas emergindo de repente dos tubos e envolvendo seus braços. Tentáculos, talvez, em torno dos passageiros desavisados que esperavam na plataforma antes de arrastá-los para a escuridão. Eles viraram à direita. 3 meninos com roupas de couro foram vistos estacionados ao lado de algumas motocicletas. Olharam para o táxi e, por um momento, como o sol estava quase todo em seus rostos, pareceu-lhes que aqueles motoristas não tinham cabeça humana. Por um momento ela se convenceu de que daquelas jaquetas de couro subiam cabeças de ratos. Ratos de olhos pretos que olhavam para o táxi. De repente a luz mudou um pouco e ela percebeu que estava errado, é claro. Eram apenas 3 jovens fumando um cigarro em frente à versão britânica da doceria americana. Aqui vamos nós, disse Lonnie, abandonando a busca e apontando para fora. Eles estavam passando por uma placa que dizia Crouch Hill Road. Velhas casas de tijolos amontoados, como velhas sonolentas, pareciam observar o táxi pelas janelas vazias. Algumas crianças passaram de bicicleta ou triciclo. Outras 2 crianças tentavam andar de skate, mas sem muito sucesso. Alguns pais que haviam voltado do trabalho estavam sentados juntos, fumando e cuidando dos seus filhos. Tudo parecia tranquilizadoramente normal. O táxi parou em frente a um restaurante de aparência decrépita, com uma placa na vitrine, anunciando que era uma loja de bebidas licenciada, e uma muito maior no centro, que dizia que preparavam pratos de curry para levar. Um gigantesco gato cinza dormia no parapeito da vitrine. Ao lado do restaurante havia uma cabine telefônica. Bem, senhor, disse o taxista, descubra o endereço do seu amigo e leve-o até lá. Tudo bem, disse Lonnie, antes de sair. Doris ficou um momento dentro de casa e depois saiu também com a intenção de esticar as pernas. Aquele vento quente continuou soprando, rolando sua saia até os joelhos e em determinado momento jogou nela uma embalagem de sorvete que grudou em sua canela. Doris se afastou dele com uma careta de desgosto. Quando ela olhou para cima, encontrou o olhar do enorme gato cinza, que olhou para ela com um único olho e uma expressão inescrutável. Ele havia perdido metade do rosto em alguma batalha distante. Tudo o que restou foi uma massa rosa retorcida de tecido cicatricial, uma cachoeira leitosa e alguns fios de cabelo. O gato miou silenciosamente através do vidro. Tomada por um sentimento de repulsa, Doris foi até a cabine telefônica e olhou através do vidro sujo. Lonnie fez um gesto triunfante com o polegar e o indicador piscou. Então ele colocou 10 centavos na ranhura e falou com alguém. Ele riu uma risada que não podia ser ouvida através do vidro. Como o gato. Doris virou-se para olhar o gatinho, mas a janela estava vazia. Na penumbra do local avistavam-se cadeiras colocadas sobre as mesas e um velho com uma vassoura. Quando voltou para a cabana, viu que Lonnie apontava para alguma coisa. Depois guardou a caneta, segurou o papel na mão. Doris viu que havia um endereço anotado. Disse mais alguma coisa, desligou e finalmente saiu da cabine. Ele brandiu o papel num gesto de triunfo. Ufa, bem, é isso. Ele olhou por cima do ombro de Doris e de repente franziu a testa.
Onde é que está aquele maldito táxi? Doris se virou. O táxi havia desaparecido. No local onde ele havia parado havia apenas o meio-fio e alguns papéis flutuando preguiçosamente pela sarjeta. Do outro lado da rua, duas crianças se abraçavam rindo. Doris notou que um deles tinha uma mão deformada, que mais parecia uma garra. Eu acreditava que a segurança social tinha a obrigação de cuidar dessas coisas. Os meninos se viraram para eles, perceberam que estavam sendo observados e se abraçaram novamente, rindo. Não sei, disse Doris. Ela se sentiu desorientada, um pouco estúpida. O calor, o vento constante, que não parecia soprar em rajadas. O tom da luz, que quase parecia pintada. Que horas eram? Fire perguntou de repente. Não sei, disse Doris Freeman, sobressaltada. 6, eu acho. Talvez 20. Muito bom. Continue, encorajou Farnell, que sabia perfeitamente que em agosto o sol só se punha bem depois das 7. Mas o que ele fez? Luna insistiu ainda olhando em volta, como se esperasse que sua raiva fosse suficiente para o táxi aparecer novamente. Ligar o motor e ir embora? Talvez quando você levantou a mão, arriscou Doris, repetindo o gesto de polegar e indicador que Lune fizera na cabana. Talvez ele tenha pensado que você estava dizendo para ele ir embora. Eu teria que gastar muito tempo fazendo esse gesto para que ele fosse embora, sem que pagássemos as 2,5 libras que lhe devíamos, rosnou Lune. Ele caminhou até o meio-fio, do outro lado da Cross Hill Road. Os dois meninos ainda riam. Ei! Lune gritou. Ei! Ei, crianças! Você é americano, senhor? Gritou o menino com a mão deformada. Sim, disse Lune com um sorriso. Você viu o táxi que estava aqui? Você sabe para onde ele foi? Os dois garotos pareceram considerar a questão. A companheira do menino era uma menina de cerca de 5 anos, com o cabelo penteado em 2 tranças bagunçadas, apontando em direções opostas. A menina avançou em direção ao meio-fio, levou as 2 mãos à boca para se fazer ouvir, melhor, e sem parar de sorrir, gritando entre as mãos colocadas como megafone, e o sorriso exclamou: Dane-se, cara! Lune abriu a boca surpreso. Senhor, senhor, senhor! Gritou o menino enquanto fazia saudações militares com a mão deformada. De repente, os 2 meninos viraram-se, correram pela esquina até desaparecerem de vista. A risada deles foi deixada para trás como um eco. Lune olhou para Doris com uma expressão atordoada. Bem, parece que algumas crianças de Crouch End não são exatamente loucas pelos americanos, comentou ele para dizer o mínimo. Doris olhou em volta nervosamente. A rua estava deserta. Bem, querida, acho que teremos que caminhar, anunciou Lune, colocando o braço em volta dela. Não sei se eu quero. Se eu quero fazer isso. Talvez aquelas 2 crianças tenham ido procurar os irmãos mais velhos. Ele riu para mostrar que estava brincando, mas saiu um pouco áspero. A Tarta assumiu um tom irreal que não o deixou muito feliz. Ele teria preferido ficar no hotel. Bem, não temos escolha, comentou Lune. A rua não está exatamente lotada de táxi, não acha? Lune, por que o taxista foi embora? Ele parecia tão legal. Não tenho a menor ideia. Mas John me mostrou o caminho muito bem. Ele mora numa rua chamada Brass End, que é um beco sem saída. Me disse que isso não consta no guia. Enquanto eu falava, ele afastou Doris da cabine telefônica, da casa de comida para a viagem, do meio-fio agora deserto. Eles estavam descendo a Cross Hill Road novamente. Viramos à direita na Hillfield Avenue, à esquerda no meio da rua, depois na primeira direita, ou à esquerda, bem, em direção a Peter Street. E o segundo à esquerda é Brass End.
Você se lembra de tudo isso? Claro, eu sou a principal testemunha ocular, disse Lune corajosamente. Doris não teve escolha senão rir. Lune sempre fazia as coisas parecerem certas. No saguão da delegacia havia um mapa de Crouch-End, consideravelmente mais detalhado do que o do guia de Londres. Farnham se aproximou dele, o estudou com as mãos enfiadas nos bolsos. A delegacia estava muito silenciosa. Vetter ainda estava do lado de fora, tentando se livrar de algumas teias de aranha. Ele esperava e Raymond já havia terminado há muito tempo com a senhora, cuja bolsa havia sido roubada. Farnham apontou onde o motorista do táxi devia tê-los deixado, presumindo que havia alguma verdade na história da mulher, é claro. O caminho para a casa do amigo parecia bastante direto. Crouch Hill Road, até Hillfield Avenue. Depois à esquerda na Vickers Lane e novamente à esquerda na Petter Street, Brass End, que começava na Pratt Street como se alguém tivesse decidido colocá-la lá no último minuto. Não poderia ter mais do que 6 ou 8 casas. Cerca de 1,5 km no total. Até um casal americano poderia percorrer essa distância sem se perder. Raimundo, ele exclamou. Você está aqui? O sargento Raymond entrou. Ele estava vestindo roupas civis e vestindo uma jaqueta de popeline. Estou saindo agora mesmo, meu querido amigo, Imberbe. Para com isso, respondeu Farnham, ainda sorriso. Raymond o assustou um pouco. Uma olhada no cara assustador foi suficiente para convencê-lo de que você estava perto demais da cerca que separava os mocinhos dos bandidos. Uma cicatriz branca e serpentina descia do canto da boca até o pomo de Adão. Ele alegou que uma vez um batedor de carteira quase cortou o seu pescoço com vidro. Ele alegou que foi por isso que quebrou os dedos. Farnham acreditava que isso era mentira. Ela pensou que o Raymond quebrou os dedos porque gostou do som, especialmente quando eles quebraram os nós dos dedos. Você tem um cigarro? Raimundo perguntou. Farnham suspirou e entregou-lhe um. Existe algum restaurante de curry na Crouch Hill Road? Ele perguntou enquanto ligava. Não que eu saiba, minha querida, respondeu Raymond. Pareceu-me algum problema, querido? Não. Farnham respondeu um tanto bruscamente, incapaz de tirar da mente o cabelo emaranhado e o olhar fixo de Doris Freeman. Perto do final da Crouch Hill Road, Doris e Lune Freeman viraram na Hillfield Avenue, ladeada por casas imponentes de aparência elegante. Eram apenas fachadas, disse Doris a si mesma, provavelmente divididas com precisão cirúrgica em apartamentos e quartos. Bem, estamos indo bem por enquanto, comentou Lune. Sim, é? Doris começou, e nesse momento começou o gemido. Ambos pararam de repente. Os gemidos vinham da sua direita, por trás de uma sebe alta que cercava um pequeno jardim. Lune deu alguns passos em direção ao som e Doris agarrou seu braço. Não, Lune. Como não? Ele respondeu. Alguém está ferido. Doris o seguiu inquieta. A cerca viva era alta, mas esparsa. Lune conseguiu afastar alguns galhos e ver um quadrado de grama rodeado de flores. A grama estava muito verde. No centro havia uma mancha preta esfumaçada. Ou pelo menos essa foi a primeira impressão que Doris teve. Espiando por cima do braço de Lune, com o ombro alto demais para olhar, ele viu que era um buraco com formato vagamente humano. Saiu fumaça daquele buraco. 60 desaparecidos em desastre subterrâneo, pensou de repente. Os gemidos vieram do buraco e Lune começou a abrir caminho por entre os galhos da cerca viva. Lune, sussurrou Doris, não vai. Por favor, não vá. Tem alguém ferido aí dentro. Ele repetiu enquanto terminava de cruzar a cerca viva, fazendo um dedilhar áspero. Doris observou avançar. Naquele momento, os galhos da sebe voltaram ao lugar, e ela não viu nada, além da vaga silhueta
de Lune caminhando em direção ao buraco. Ela tentou passar por entre os galhos, mas tudo que conseguiu foi coçar os braços nos galhos curtos e duros da Sebe, porque estava usando uma blusa sem mangas. Lune! Exclamou ela, dominada por um medo repentino. Lune! Lune, volte! Espera um pouco, querido. A casa olhou para ela impassível por cima da cerca viva. Os gemidos ainda eram ouvidos, mas tinham adquirido um tom mais baixo, gutural, feliz, de certa forma. Lune não percebeu. Ei, tem alguém aí embaixo? Ele ouviu Lune gritar. Tem alguém aí? Oh, meu Deus! E de repente, Lune começou a gritar. Doris nunca o tinha ouvido gritar antes. O som fez suas pernas tremerem. Ela procurou desesperadamente por um buraco na cerca viva, por um caminho, mas não encontrou nada. Muitas imagens passaram pela sua cabeça. Os motociclistas, que por um momento pareciam ratos, o gato com a cara arruinada, o menino com a mão deformada. Lune tentou gritar, mas nenhum som saiu da sua boca. Lábios. Sons de luta chegaram aos seus ouvidos. O gemido havia parado. Mas do outro lado da cerca viva houve uma série de respingos. De repente, Lune foi jogado entre os galhos duros, como se tivesse recebido um empurrão tremendo. A manga preta de seu terno estava meio rasgada, pontilhada de manchas pretas que pareciam soltar fumaça, assim como o buraco no jardim. Corra, Doris! Corra! Lune, o que? Corre! Seu rosto estava branco como papel. Desesperada, Doris esquadrinhou a rua em busca de um policial, de alguém, mas a julgar pelo movimento nas ruas, a Avenida Hillfield poderia fazer parte de uma cidade completamente deserta. Voltou-se para Sebe e viu algo se movendo do outro lado, algo que era mais do que preto. Parecia ébano, a antítese da luz. E espirrou. Depois de um momento, os galhos curtos e rígidos da Sebe começaram a ranger. Doris olhou para eles como se estivesse hipnotizada. Ela poderia ter ficado lá para sempre, explicou a Vetter, a Farnia, se Lune não a tivesse agarrado pelo braço e gritado. Sim, Lune, que nunca levantava a voz para as crianças, havia gritado. Se não fosse por ele, talvez eu ainda estivesse ali, ou talvez... Mas eles começaram a correr. Para onde? Farnia perguntou, mas Doris não sabia. Lune estava fora de si, dominado pela histeria, pelo pânico, pela repulsa. Isso era tudo que sabia. Ele colocou os dedos em volta do pulso dela, como se a estivesse algemando. E eles fugiram da casa que ficava na cerca viva e do buraco fumegante no jardim. Eu sabia disso com certeza. O resto nada mais era do que uma cadeia de impressões vagas. No começo foi difícil para eles correrem, mas depois ficou mais fácil porque a rua era inclinada. Eles se viraram uma e outra vez, as casas cinzentas com alpendres altos, persianas verdes, fechadas. Pareciam observá-los como se fossem pensionistas cegos. Ele se lembrou de que Lune havia tirado a jaqueta salpicada daquela substância preta e a jogado no chão. Finalmente chegaram a uma rua mais larga. Pare! Doris ofegou. Pare! Eu não aguento mais. Ele colocou a mão ao lado do corpo, onde sentiu como se um prego em chamas tivesse sido colocado nele. Lune parou. Eles haviam deixado a área residencial. Estavam na esquina da Crouch Lane com a Norris Road. Uma placa fixada do outro lado da Norris Road anunciava que eles estavam a apenas 1,5 km da Slaughter Town. Não seria Town? Vetter sugeriu. Não, insistiu Doris Freeman. Slaughter Town, com E. Raymond apagou o cigarro que deu a Farnia. Tô indo embora, ele anunciou. De repente ele parou e olhou para Farnia com atenção. Você deveria se cuidar melhor, querido. Você tem olheiras sob os olhos.
Você também tem pelos nas palmas das mãos para combinar? Ele riu rudemente. Você já ouviu falar de Crouch Lane? Farmer perguntou. Você quer dizer Crouch Hill Road? Não, Crouch Lane. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. E Norris Road? É, aquele que começa na rodada da Basingstoke. Não, aqui. Não, aqui não, querido. Por alguma razão ele não entendeu, já que não havia dúvida de que a mulher era louca, insistiu Farner. E a torre do massacre? Towey. Não é cidade. Isso, Towey. Bom, não faço ideia, mas se eu descobrir que existe, acho que não irei por aí. Por que isso? Porque na língua dos druidas, um Towey ou Towey era um lugar onde eram feitos sacrifícios rituais, onde tiraram seu fígado e vísceras, em outras palavras. Com isso, Raymond fechou o zíper da jaqueta e saiu da delegacia. Um tanto inquieto, Farner seguiu-o com o olhar. Ele inventou a última coisa. O que um cara como Sid Raymond sabe sobre druidas? Cabe na cabeça de um alfinete. E você ainda tem espaço para escrever o Pai Nosso. Exato. E mesmo que ele tivesse acesso a informações como essa, isso não mudava o fato de que a mulher devia ter. Devo estar ficando louco, comentou Lune, com uma risadinha histérica. Doris olhou para o relógio e viu que marcava 15 para as 8 sem perceber. A luz havia mudado. De laranja claro, ele se transformou em um vermelho escuro e sombrio que se refletia nas vitrines das lojas da Norris Road e parecia banhar o campanário de uma igreja, no outro extremo da rua, com sangue coagulado. O sol se tornou uma esfera suspensa acima do horizonte. O que aconteceu no jardim? Doris perguntou. O que aconteceu, Lune? E também perdi minha jaqueta. O que estava faltando? Você não perdeu. Você o tirou. Estava coberto de... Não seja estúpido, Lune gritou com ela. No entanto, seus olhos não pareciam zangados, mas sim suaves, assustados, vagos. Eu a perdi. Só isso. Lune, o que aconteceu quando você passou pela cerca viva? Nada. Eu não quero falar sobre isso. Onde estamos? Lune. Não me lembro, interrompeu o marido com mais delicadeza. Estou em branco. Estávamos lá, ouvimos um barulho, então saímos correndo. É a única coisa que me lembro. Ele fez uma pausa antes de acrescentar, com uma voz infantil e assustada. Por que eu jogaria fora a jaqueta? Eu gostei muito. Combinava com a calça. Ele jogou a cabeça para trás e soltou uma risada aterrorizante de louco. Doris percebeu de repente que, fosse lá o que tivesse visto, além da cerca viva, a cena a fizera perder o controle, pelo menos em parte. Certamente a mesma coisa teria acontecido com ela também, se ela tivesse visto. Não importava. Eles tiveram que sair de lá. Retorno ao hotel com as crianças. Vamos pegar um táxi? Eu quero ir para casa. Mas, John, Lune começou. Para o inferno com John, ela gritou. Tem alguma coisa errada aqui. Tá tudo errado aqui. E quero pegar um táxi e ir para casa. Ok, concordou Lune, passando a mão trêmula pela testa. Concordo. O único problema é que não há táxis. Era verdade. Não havia veículos na Norris Road, que era uma rua larga e de paralelepípedos. No centro dava para ver os trilhos de um antigo bonde. Do outro lado, em frente à floricultura, estava estacionada uma velha van de entregas de 3 rodas. Um pouco mais longe, na calçada onde estavam, havia uma motocicleta Yamaha encostada no cavalete. Nada mais. Dava para ouvir o barulho dos carros, mas era um barulho distante e difuso. Talvez a rua esteja fechada para obras, murmurou Lune. Então ele fez algo estranho, pelo menos estranho para ele, que sempre foi tão despreocupado e confiante. Ele olhou por cima do ombro
como se temesse que estivessem sendo seguidos. Iremos a pé, anunciou Doris. Para onde? Bem, em qualquer lugar. Fim agachado externo. Encontraremos um táxi se sairmos daqui. De repente fiquei convencido disso, pelo menos. Ok. Lune parecia perfeitamente disposto a deixá-lo cuidar de tudo. Eles começaram a descer a Norris Road em direção ao sol. O zumbido distante do tráfego permaneceu constante, inabalável, mas aparentemente inalterado. A solidão estava começando a atacar seus nervos. Teve a sensação de que estavam sendo vigiados. Ele tentou banir esse pensamento, mas não conseguiu. O som de seus passos. 60 desaparecidos em desastre subterrâneo. Ecoou atrás deles. Ele não conseguia tirar da cabeça a cena da SEB. Por fim, não resistiu à vontade de perguntar novamente. Lune, o que aconteceu no jardim? Não me lembro, Doris. Ele respondeu simplesmente. E eu não quero lembrar. Passaram por um mercado fechado. Encostada na janela, havia uma pilha de cocos que pareciam cabeças encolhidas, quando vistos de trás. Passaram por uma lavanderia onde as máquinas de lavar, brancas, haviam sido arrancadas das paredes de gesso cor-de-rosa, como dentes arrancados de gengiva podre. Passaram por uma janela coberta com sabão, onde uma placa antiga dizia local para alugar-se. Algo se moveu atrás das manchas de sabão e Doris viu que era o rosto rosado e cheio de cicatrizes de um gato. O mesmo gato, cinza. Ele olhou para dentro de si e concluiu que estava lentamente se aproximando do pânico. Ele teve a sensação de que seus instintos e intestinos começaram a se contorcer lenta e preguiçosamente em sua barriga. Ele tinha um gosto estranho na boca, como se tivesse usado um elixir muito penetrante. Os paralelepípedos da Norris Road escorriam sangue fresco, à luz do entardecer. Eles estavam se aproximando de uma passagem subterrânea. Estava escuro lá embaixo. Eu não posso, somente lhe dizia sem muito barulho. Não posso ir até lá. Pode haver alguma coisa lá embaixo. Não me pergunte por que não posso. Outra parte de sua mente perguntava se ele conseguiria refazer seus passos, passar novamente em frente à loja, onde vira o gato novamente, como ele teria chegado lá, vindo do restaurante. Melhor não perguntar, melhor nem mesmo pensar. Diante dos estranhos resíduos orais da roupa, em frente ao mercado das cabeças encolhidas, ele não se via capaz de fazer isso. Eles já estavam muito perto da passagem subterrânea. Um trem de 6 vagões, pintados de uma estranha cor esbranquiçada, passou por cima dele de forma inesperada. Uma noiva de aço enlouquecida, correndo ao encontro do noivo. As rodas emitiam leques brilhantes de faíscas. Doris e Lune recuaram involuntariamente, mas foi Lune quem gritou. Doris olhou para ele e percebeu que na última hora seu marido havia se tornado alguém que ela nunca tinha visto antes. Alguém cuja existência ela nunca suspeitara. O cabelo dele estava mais grisalho, embora ela dissesse a si mesma com firmeza, com toda a firmeza que podia, que isso se devia apenas à luz do entardecer. Na verdade, foi a aparência do cabelo dele que a convenceu. Lune não estava em condições de voltar. Portanto, apenas o degrau inferior permaneceu. Vamos! Ele insistiu enquanto agarrava a mão de Lune, com força para não sentir o tremor da sua. Quanto mais cedo entrarmos, mais cedo sairemos. Ela se dirigiu para a passagem e Lune a seguiu sem questionar. Eles estavam prestes a sair. Foi um passo muito curto, ela disse a si mesma, com uma sensação de alívio ridículo, quando a mão agarrou seu braço. Doris não gritou. Seus pulmões pareciam ter encolhido como bolas de papel. Sua mente queria deixar o corpo e voar. Lune soltou a mão dela. Ele não pareceu notar nada. Ele saiu para a rua
Por um momento, Doris viu sua silhueta alta, esparramada contra as cores sangrentas do pôr do sol. E então ele desapareceu. A mão que agarrou seu braço era peluda, como a de um macaco. Ele a puxou impiedosamente em direção a uma figura pesada e afundada, encostada na parede de concreto coberta de fuligem. Ela estava suspensa entre dois pilares de concreto, e a silhueta foi a única coisa que ela viu. A silhueta e dois olhos verdes luminosos. Dê-me o cigarro, querido, rosnou uma voz rouca com sotaque cockney. Doris sentiu o cheiro de carne crua, batatas fritas em óleo ruim e mais alguma coisa, algo doce e terrível, como o cheiro vindo do fundo de uma lata de lixo. Aqueles olhos verdes eram olhos de gato. De repente ela ficou completamente convencida de que, se aquela figura afundada saísse das sombras, ela veria a cachoeira leitosa, as dobras rosadas do tecido cicatricial, os fios de cabelo grisalho. Ela se afastou da mão dele, recuou e sentiu algo cortar o ar perto dela. Uma mão, garras, um som expectorado e sibilante. Outro trem passou por cima. O rugido era imenso, ensurdecedor. Uma nuvem de fuligem que parecia neve negra caiu do teto. Doris fugiu em pânico. Pela segunda vez naquela tarde, ele não sabia para onde estava indo, nem por quanto tempo continuaria andando. Ele acordou quando percebeu que Lune estava desaparecido. Ele quase desmaiou ofegante, próximo a uma parede de tijolos suja. Ele ainda estava na Norris Road, pelo menos era o que pensava, disse ele aos dois policiais. A rua era de paralelepípedos e os trilhos do bonde ainda estavam no centro. Mas em vez de lojas em ruínas e desertas, o que aladeava agora era agora em ruínas e armazéns desertos. Douglas e Sons. Leia a placa coberta de fuligem em um deles. Outra tinha o nome Alias Red, pintado em verde, desbotado, na velha parede de tijolos. Abaixo do nome havia uma série de rabiscos escritas em árabe. Lune! Chamou. Não havia eco, nem ressonância apesar do silêncio. Não silêncio absoluto, esclareceu. Ainda conseguiu ouvir o barulho dos carros. Talvez um pouco mais perto, mas não muito. A palavra que era o nome do marido pareceu cair de sua boca e cair no chão como uma pedra. O sangue da noite deu lugar às cinzas frias e cinzentas da noite. Pela primeira vez ocorreu-lhe, poderia já anoitecer aqui mesmo, em Crouch End, se ela ainda estivesse em May, e a Crouch End, e o pânico apoderou-se dela novamente. Ele explicou a Vetter e Farnham que não havia refletido ou pensado com clareza durante. Não sabia quanto tempo, desde que chegaram à cabine telefônica até aquele momento de horror final. Ele simplesmente reagiu como um animal assustado, e agora ela estava sozinha. Ele queria Lune de volta, sabia disso, mas pouco mais. Certamente não lhe ocorreu perguntar-se por que esta área, que certamente não ficava a mais de 8 quilômetros de Cambridge Circus, estava completamente deserta. Doris Freeman começou a andar, chamando o marido. Sua voz não despertou nenhum eco, mas seus passos sim. As sombras começaram a tomar conta de Norris Road. O céu adquiriu uma tonalidade violeta. Talvez fosse algum efeito de distorção, talvez fosse apenas o cansaço que sentia, mas tinha a sensação de que os armazéns pairavam famintos sobre a rua. As janelas, cobertas com a sujeira de várias décadas, talvez de séculos, pareciam olhar para ela. Os nomes nos cartazes tornaram-se cada vez mais estranhos, até insanos ou, no mínimo, impronunciáveis. As vogais estavam mal posicionadas e as consoantes pareciam combinadas de tal maneira que nenhuma língua humana seria capaz de articulá-la. Chu,
Tulhucrium, Tulhucrium, leu um deles, sobre o qual se viam mais rabiscos em árabe. Yog-Sothoth, disse outro. Rielé, anunciou um terceiro. Houve um que ficou especialmente gravado em sua memória. Nirsen-Nyarlathotep. Como você se lembra dessa bobagem? Fire perguntou. Doris Freeman balançou a cabeça lenta e cansadamente. Não sei. Eu realmente não sei. É como um pesadelo que você quer esquecer assim que acorda, mas não desaparece como a maioria dos sonhos, mas permanece lá. A superfície de paralelepípedos, dividida por trilhos de bonde na Norris Road, parecia se estender até o infinito. E embora continuasse andando, achava que não conseguiria correr, embora mais tarde, explicou, conseguisse. Parou de ligar para Lune. Ele foi tomado por um terror terrível e horripilante, um medo tão imenso que ele não acreditava que algum ser humano pudesse suportá-lo sem enlouquecer ou morrer no local. Ele só conseguia articular o medo que sentia de uma maneira e, mesmo assim, mal conseguia preencher a lacuna que se abrira em sua mente e em seu coração. Ele explicou que era como se não estivesse mais na Terra, mas em outro planeta, um lugar tão estranho que a mente humana nem sequer poderia esperar entendê-lo. Os ângulos eram diferentes, disse ele. As cores eram diferentes. Mas não adiantou. A única coisa que pude fazer foi caminhar sobre aquele céu roxo, entre os velhos e volumosos edifícios, e torcer para que isso acabasse em algum momento. E assim foi. Ela distinguiu duas figuras paradas na calçada à sua frente. As crianças, que ela e Lune tinham visto antes. O menino acariciava as madeixas desgrenhadas da menina com a mão em forma de garras. É a mulher americana, disse o menino. Está perdido, disse a garota. Ela perdeu o marido. Ele se perdeu. Ele encontrou o mais escuro, o caminho que leva ao funil. Ele perdeu a esperança. Ele encontrou Star Whistle, devorador de dimensões, o flautista cego. Suas vozes cresciam cada vez mais rápidas, uma ladainha ofegante, um tear cintilante. Sua cabeça girava ao som das vozes. Os edifícios inclinavam-se para ela. As estrelas brilhavam, mas não eram as suas estrelas, sobre as quais ela fizera desejos quando criança, sobre as quais beijara quando era jovem. Não, eram estrelas malucas, em constelações malucas. E Doris levou as mãos aos ouvidos, e as mãos não abafaram os sons. Finalmente gritou para eles. Onde é que está meu marido? Onde é que está Lune? O que é que você fez com ele? Houve silêncio. Afundou, disse a garota finalmente, para ver o bode dos 1000 filhotes, acrescentou o menino. A garota sorriu, um sorriso malicioso, cheio de maldade inocente. Como eu poderia parar de ir? Estava marcado. E você, senhora, também irá. Lune, o que você fez para... O menino ergueu a mão e começou a cantar numa língua estridente que Doris não entendia, mas que quase a enlouqueceu de terror. Então a rua começou a se mover, explicou ele a Vetter e a Farnham. Os paralelepípedos começaram a tremer como um tapete. Eles subiam e desciam, subiam e desciam. Os trilhos do bonde se soltaram e voaram no ar. Eu me lembro-me que eles se refletiam à luz das estrelas. Então os paralelepípedos também começaram a cair, primeiro um por um, depois em grupos. Eles simplesmente fugiram para a escuridão. Houve um som de rasgo toda vez que um se soltava, como um triturador, o som que deveria ser ouvido quando há um terremoto. E então alguns de... O que foi? Vetter interveio, inclinando-se para a frente, com os olhos fixos na jovem. O que você viu? O que foi?
Tentáculos. Ela disse. Acho que eram tentáculos. Mas eram grossos como árvores, como se cada um deles consistisse de milhares de pequenos tentáculos. E havia algumas coisinhas, como ventosas, só que às vezes pareciam rostos. Um deles parecia como o rosto de Lune, e todos eles estavam sofrendo. Abaixo deles, na escuridão, abaixo da rua, na escuridão abaixo, havia algo mais, como olhos. Naquele momento, a jovem já não conseguia continuar há algum tempo, e a verdade é que não havia muito mais para contar. A próxima coisa de que se lembrou claramente foi que havia se escondido na porta de um quiosque fechado. Ele ainda estaria lá, disse-lhes, se não fosse pelo fato de ter visto carros passando bem na sua frente, bem como pelo trilho tranquilizador dos postes de luz. Duas pessoas passaram na frente dela e Doris recuou um pouco mais, com medo de que fossem as crianças malvadas. Mas não eram crianças, mas sim um menino e uma menina de mãos dadas. O garoto estava falando alguma coisa sobre o último filme de Martin Scorsese. Ela havia saído cautelosamente para a calçada novamente, pronta para recuar para as sombras práticas do quiosque se as circunstâncias assim o exigissem, mas não havia necessidade. A cerca de 50 metros dali havia um cruzamento movimentado, com carros e caminhões parados num semáforo. Do outro lado havia uma joalheria com um grande relógio iluminado na vitrine. À sua frente havia um portão deslizante, pintado, mas ele ainda conseguia distinguir que horas eram, 5 minutos para as 10. Ela conseguiu em direção ao cruzamento e, apesar das luzes da rua e do barulho tranquilizador do trânsito, Doris continuou a olhar por cima do ombro, aterrorizada. Tudo doeu. Calcanhar quebrado. O fez mancar. Ele tinha músculos rompidos, tanto na barriga quanto nas pernas. O pior foi a perna direita. Ele tinha a sensação de que havia se torcido. No cruzamento, ele percebeu que, de alguma forma, havia virado para Highfield Avenue e Tottenham Road. Sob um poste de luz, uma mulher de cerca de 60 anos, cujos cabelos ameaçavam escapar do coque em que os amarrara, conversava com um homem, aproximadamente da mesma idade. Ambos olharam para Doris como se ela fosse uma aparição terrível. Polícia, Doris murmurou. Onde fica a delegacia? Sou cidadã americana. Perdi meu marido. Preciso ir à polícia. O que aconteceu com você, querido? Perguntou a mulher com bastante gentileza. Parece que foi colocado no triturador. Um acidente de carro? Perguntou seu companheiro. Não. Por favor, tem alguma delegacia por aqui? Sim, em Tottenham Road, concordou o homem enquanto tirava um pacote de John Player de um dos bolsos. Você quer um cigarro? Parece que ele precisa disso. Obrigado. Doris comprou um, apesar de ter parado de fumar há quase 4 anos. O homem teve que acompanhar a ponta trêmula do cigarro com um fósforo para acender. Ele olhou para a mulher com o coque. Vou levar você para passear, Eve, para garantir que chegue com segurança. Eu também vou, anunciou Eve, colocando um braço em volta de Doris. O que aconteceu com você, querido? Alguém tentou roubá-la? Não, disse Doris. Era eu... A rua tinha um gato com um olho só. A rua se abriu, eu vi. Falaram alguma coisa sobre um gaiteiro cego. E tenho que encontrar Lune. Ela sabia que estava falando de forma incoerente, mas não se sentia capaz de falar com mais clareza. De qualquer forma, ela disse a Vetter e a Faria. Ela deve ter dito tantas incoerências, já que o homem e a mulher se afastaram dela, como se quando Eve lhe perguntou o que havia de errado, ela tivesse respondido que tinha o problema bubônico, praga. Então o homem disse alguma coisa. Aconteceu de novo, acreditava Doris.
A delegacia fica logo ali, ressaltou a mulher. Há algumas luzes da rua penduradas do lado de fora. Você verá. Ambos começaram a se afastar em um ritmo acelerado. A mulher olhou para cima do ombro. Doris Freeman viu seus olhos arregalados e brilhantes. Doris deu 2 passos na direção deles, embora não soubesse por quê. Não chegue perto. Eve gritou com voz estridente, fazendo um gesto supersticioso, aproximando-se do homem, que colocou o braço em volta dela. Fique longe. Se você já esteve em Crowshandy Tower, então os dois desapareceram na noite. O oficial Farner estava encostado no batente da porta entre a sala comunal e os arquivos principais. Embora os arquivos arquivados de que Vetter havia falado não estivessem lá. Farna preparara uma xícara de chá e fumava o último cigarro do maço. A mulher também havia fumado. A jovem retornou ao hotel acompanhada pela enfermeira, para quem Vetter telefonou. A enfermeira ficaria com ela naquela noite e pela manhã decidiria se a jovem deveria ser internada no hospital. As crianças seriam um problema num caso assim, e Farna supunha que, por ser americana, o escândalo era quase garantido. Ele se perguntou o que diria aos filhos quando eles acordassem na manhã seguinte, desde que pudesse dizer alguma coisa, claro. Você poderia reuni-los ao seu redor e dizer-lhes que um grande monstro mau de Crowshandy Tower comeu o pai como o ogro dos contos de fadas? Farner fez uma careta ao pousar a xícara de chá. Não, era da conta dele. Para o bem ou para o mal, senhorita Freeman ficou presa entre a polícia britânica e a embaixada americana na grande valsa dos governos. Não era da conta dele. Ele era apenas um policial que queria esquecer tudo. E ele pretendia deixar Vetter escrever o relatório. Vetter poderia se dar ao luxo de assinar seu nome para um monte de bobagens como essa. Ele era um homem mais velho, desgastado. Ele continuaria trabalhando no turno da noite, no dia em que ganhasse o relógio de ouro, a pensão e o apartamento subsidiado. Farner, por outro lado, pretendia ser promovido a sargento muito em breve, que significava que teria de estar atento a cada passo que desse. E por falar em Vetter, onde é que ele estava? Ele estava respirando ar há um tempo. Farna atravessou a sala comunal e saiu. Ele ficou entre os 2 globos iluminados e olhou para Tottenham Road. Nenhum sinal de Vetter. Já passava das 3 da manhã, o silêncio se espalhava espesso e suave como um tapete. Como era aquele versículo de Wordsworth, aquele grande coração em silêncio, ou algo parecido. Ele desceu os degraus e parou na calçada com uma pontada de desconforto. Era um disparate, claro, e ele estava zangado consigo mesmo por permitir que a história que a mulher lhe contara o perturbasse minimamente. Talvez ele merecesse ter medo de um policial como Sid Raymond. Farhan caminhou lentamente até a esquina, pensando que iria esbarrar em Vetter quando ele voltasse de sua caminhada noturna. Mas eu não iria mais longe. Se ela deixasse a delegacia sozinha por alguns momentos, isso lhe custaria caro assim que fosse descoberto. Ele chegou à esquina e olhou em volta. Foi estranho, mas todas as luzes da rua pareciam ter se apagado naquela área. A rua inteira parecia diferente sem eles. Ele se perguntou se o assunto precisava ser relatado. E onde Vetter esteve? Ele continuaria mais um pouco, decidiu, para ver o que aconteceria. Mas não muito. Não era aconselhável que ela deixasse a delegacia sozinha por muito tempo. Só mais um pouco. Vetter chegou menos de 5 minutos depois da saída de Farner. Farner estava indo na direção oposta, e se Vetter tivesse chegado 1 minuto antes,
teria visto o jovem policial parar incerto na esquina, antes de virar e desaparecer para sempre. Fargan! A única resposta que obteve foi o zumbido intermitente do relógio de parede. Fargan! Ele chamou novamente antes de limpar a boca com a palma da mão. Lone Freeman nunca foi encontrado. Depois de um tempo, sua esposa, cujos primeiros cabelos grisalhos começaram a aparecer nas têmporas, voltou para os Estados Unidos com os filhos. Eles foram no Concorde. Um mês depois, ele tentou suicídio. Ele passou 3 meses em uma casa de repouso. Quando saiu, sentiu-se muito melhor. Às vezes, quando não consegue dormir, o que muitas vezes acontece quando o sol aparece como uma bola laranja e vermelha ao anoitecer, ele entra no armário, rasteja de joelhos por baixo das roupas penduradas até o fundo e lá escreve de uma vez por todas novamente: cuidado com a cabra dos meus filhos, com um lápis de ponta macia. Aparentemente, isso a acalma um pouco. O oficial Robert Fargan deixou esposa e filhas gêmeas de 2 anos. Sheila Fargan escreveu uma série de cartas iradas ao deputado do seu círculo eleitoral, insistindo que algo estava a acontecer, que algo lhe estava a ser escondido, que o seu Bob tinha sido convencido a aceitar algum tipo de destino secreto e arriscado. Ele teria feito qualquer coisa para ser promovido a sargento, garantiu repetidamente a senhora Fargan ao MP. Depois de um tempo, ele parou de responder às cartas dela e, mais ou menos na mesma época em que Doris Freeman saiu da casa de repouso com os cabelos quase completamente brancos, a senhora Fargan mudou-se para Essex, onde moravam seus pais. Mais tarde, ela se casou com um homem que trabalhava em algo mais seguro. Frank Robbins é inspetor de para-choques na linha de produção da Ford. Ela teve que se divorciar de Bob, alegando abandono, mas isso não foi muito complicado. Vetter optou pela aposentadoria precoce cerca de 4 meses depois que Doris Freeman tropeçou na delegacia de polícia de Tottenham Lane. Na verdade, ele se mudou para um apartamento na prefeitura, um segundo andar, localizado em Frinley. Depois de 6 meses, encontraram-no com um ataque cardíaco, com uma lata de Harp Lager na mão. E em Crouch End, que na verdade é uma área residencial muito tranquila de Londres, coisas estranhas ainda acontecem de vez em quando, e é sabido que algumas pessoas se perderam por lá. Alguns deles, para sempre.